Ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor da Igreja. Eu convido os irmãos a abrirem comigo o texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 8. Segunda aos Coríntios, capítulo 8. O texto do sermão da parte da manhã, nós não terminamos. Semana que vem a gente encerra o sermão do livro 2 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29, que nós começamos pela manhã. Nós encerraremos semana que vem, se Deus quiser. Segunda aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 15. Assim diz o texto sagrado, meus irmãos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. O 4. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade de vosso amor. O 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. O 11. Para que assim como revelastes prontidão do querer, assim a deveis saber, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. E o 15. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Oremos mais uma vez, meus irmãos.
Pai de misericórdia infinita, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Apesar de passarmos por momentos como esses, dezenas, centenas, milhares de vezes ao longo da nossa vida, nós entendemos a especialidade desse momento, o quão especial é esse momento para nós. Momento em que a tua palavra é aberta, é lida e é explanada. Ainda que não haja a percepção plena disso, nossa alma o sabe muito bem, porque nossa alma tem sede de ti, Senhor. Nossa alma carece de receber a porção que procede da tua boca. Alimente a tua igreja nesta hora, Senhor, com poder e com graça. Fale ao coração do teu povo, instrua-nos nas veredas da justiça. Nós cremos e reconhecemos que a tua palavra é útil para o ensino, para a educação na justiça, para a exortação, para a correção. Ó Senhor, que ela proporcione aquilo pelo qual ela foi designada e que não volte vazia, Senhor. Que esse momento aqui seja um momento extremamente edificante para nós e que tudo venha a produzir, venha proporcionar o louvor da tua glória. Esta é a oração que fazemos no nome santo, precioso de Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, meus irmãos, escreve esta carta estando na região da Macedônia. A região da Macedônia abrangia pelo menos 3 grandes regiões: Filipos, Colossos e Tessalônica. Uma região carente, uma região não tão importante no cenário político, geográfico, econômico naqueles dias. Sobretudo a igreja de Filipos. O apóstolo Paulo então está na cidade pequena escrevendo uma carta para uma cidade grande. Ele está numa igreja pobre escrevendo para uma igreja rica. Ele estava num lugar de carência escrevendo para um lugar de abundância. E nós veremos mais adiante que ele toma como exemplo justamente esta pequena cidade, esta igreja pobre, essa situação adversa e carente, para poder instruir e usar de exemplo para aquela igreja rica cuja cidade era grande. No início dessa carta, o apóstolo Paulo faz a sua saudação tradicional, padrão. Ele dá graças ao Senhor pela vida daquela igreja, mas em seguida ele já relembra aquela igreja, já no início, da sua autoridade apostólica. Ele algumas vezes foi forçado a fazer isso em algumas das suas cartas. Ele faz isso na primeira carta aos Coríntios, ele faz isso na segunda carta aos Coríntios, ele faz isso na carta aos Gálatas, dizendo que a sua autoridade apostólica, ela advinha do Senhor Jesus, não da parte de homens. Ele começa tendo que já no início da carta a estabelecer qual que era o critério da sua autoridade, ou ainda apresentar a sua autenticidade como um enviado do Senhor, porque a exemplo daquelas outras igrejas, esta também era uma igreja que questionava muito a sua autoridade apostólica. Alguns comentaristas dizem que o questionamento que essa igreja, a igreja de Corinto, o porquê que eles questionavam a autoridade do apóstolo Paulo, é porque eles consideravam esse apostolado meio que um apostolado de vergonha. Eles se envergonhavam do apóstolo Paulo por causa das suas muitas evidentes aflições e provas, pelos sofrimentos que ele passou. Eles olhavam para os sofrimentos do apóstolo Paulo como algo que não dava a ele autenticidade, pelo contrário, demonstrava que ele não tinha autenticidade, que ele não era abençoado por Deus. Ele não podia ser um enviado de Deus passando pelo que ele passa. Então o apóstolo Paulo já no início diz: Paulo, apóstolo não por parte de homens,
Essa igreja, apesar desse apóstolo ter passado lá 1 ano e meio da sua vida investindo ensinamentos sobre essa igreja, apesar de já ter escrito uma carta para essa igreja, de ter enviado alguns dos seus melhores auxiliares, como Tito, por exemplo, essa igreja ainda continuava a se enamorar, a se sentir afeiçoada por evidências de sucesso, de triunfo, de conquistas, de realizações. E o apóstolo Paulo não demonstrava nada disso. O apóstolo Paulo não aparentava nenhum triunfo do ponto de vista humano, não apresentava nenhuma vantagem do ponto de vista circunstancial. Seu ministério não era evidenciado por nenhum triunfo. Aos olhos deles, o apóstolo Paulo era um perdedor. Ele não possuía uma história de sucesso. Em boa parte dessa carta, ele precisa apresentar sua defesa. Ele precisa investir tempo, e eu diria até gastar tempo, ao invés de falar das coisas inefáveis, porque nessa carta ele diz que conhecia um homem, se no corpo ou fora do corpo, ele dizia, eu não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não era lícito compartilhar. Depois fica claro que ele está se referindo a ele mesmo. Então, ao invés dele compartilhar pelo menos algumas dessas coisas inefáveis, coisas maravilhosas que ele contemplara, ele precisa, ao contrário disso, ficar falando ou apresentando a sua defesa. Eu tinha tantas outras coisas para dizer para vocês, mas eu preciso aproveitar a minha pena e a tinta que eu tenho para poder ficar falando da minha defesa, porque vocês são rasos na avaliação de vocês, vocês são superficiais na avaliação de vocês, vocês são tardios nos critérios que vocês deveriam usar e antecipados nos que vocês não deveriam avaliar. Paulo escreve que os sofrimentos, que as provações do presente não contradizem a vontade do Senhor, não desmerecem o seu chamado apostólico, não invalidam as suas credenciais. E ele vai usar essa palavra nessa carta, porque as credenciais do apostolado se apresentaram diante de vocês, com milagres, curas e poderes miraculosos. Em sua análise do ministério, o apóstolo Paulo expõe a superioridade de um ministério semelhante ao de Cristo, afirmando que a glória do ministério reside justamente na pessoa de Cristo, o qual veio e cumpriu a obra redentora. Cristo é tudo nesse ministério. E se vocês procurassem Cristo no meu ministério, vocês confiariam na autenticidade das minhas palavras. Vocês me receberiam de fato como um enviado, como um mensageiro de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo demonstra aqui nessa carta que o amor de Cristo é que motivava o seu ministério. Ele vai dizer que o amor de Cristo o constrangia, e que esse amor de Cristo é que deveria motivar todos os ministérios, que deveria ser o critério de confirmação, de autenticidade de qualquer ministério, porque nada além do amor de Cristo pode fazer com que as provações sejam suportáveis. Ele vai escrever a essa carta aqui, que as provas e desafios que ele passou foram tão intensos a ponto dele desanimar da própria vida, mas ele não desistiu da própria vida justamente por causa do amor de Jesus Cristo. A realidade de que Cristo morreu e ressurgiu compelia o apóstolo Paulo a pregar o ministério da reconciliação. Nesse texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo apresenta um elemento importante para
conferir autenticidade a alguém. Da mesma forma que ele defende a sua autoridade, que ele defende a sua espiritualidade saudável, ele requer da igreja a mesma coisa. Foi a essa igreja que antes ele diz que essa igreja não era espiritual. Ele já anunciara na primeira carta dizendo o seguinte: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Vocês questionam minha autenticidade, vocês questionam o meu cristianismo, pois eu questiono de vocês. E aqui nesse trecho que nós lemos, ele vai apresentar um dos elementos que podem ser usados como avaliação de boa ou de má espiritualidade, ou de espiritualidade ou ausência de espiritualidade. Nosso tema é a arte da contribuição. Vou mostrar para vocês uma área em que vocês podem demonstrar alguma espiritualidade. É muito interessante que, apesar de ter virado um tabu de algumas décadas para cá, por conta de algumas seitas, de algumas igrejas, não vou nem entrar em detalhes, que deturpam os ensinos acerca de finanças ou de contribuição, boa parte da cristandade parou de falar sobre isso. Mas o fato é que no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, e os apóstolos falam muito mais sobre finanças, sobre contribuição, do que até mesmo sobre céu. Eis aqui uma maneira de avaliar, de trazer autenticidade, de expor a espiritualidade da igreja. Vamos lá. Nós encontramos já no primeiro verso um ensino que fundamenta para nós, que nos orienta sobre a arte da contribuição. O apóstolo Paulo diz assim no verso 1: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O que o apóstolo Paulo vai falar acerca da igreja da Macedônia, o exemplo que o apóstolo Paulo vai destacar da igreja da Macedônia, a vantagem ou a virtude, a boa característica, o bom exemplo que o apóstolo Paulo vai destacar dessa igreja, ele de antemão já diz que o Senhor lhes concedeu isso como graça. O texto aqui fala de que o apóstolo Paulo já havia orientado a igreja de Corinto a fazerem uma coleta, uma arrecadação, um ofertório, e esse ofertório seria levado para os crentes de Jerusalém, os crentes lá da Judéia, que estavam passando necessidades. E para incentivá-los, eu diria dessa forma, para incentivá-los, para motivá-los, para alertá-los, ou melhor ainda, para desafiá-los a serem generosos, o apóstolo Paulo se utiliza como exemplo a igreja da Macedônia, a pobre igreja da Macedônia, que era uma igreja que se empenhou em ajudar, uma igreja que se empenhou em contribuir. Eu vou ter que repetir algumas vezes alguns versículos para isso ficar muito claro para nós. Ele diz assim no verso 2: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O primeiro ensino que nós destacamos aqui é que na arte da contribuição, participar é privilégio. Para quem está anotando, já está ali exposto. Participar é privilégio.
A igreja da Macedônia recebeu graça. Como assim recebeu graça? Como que se expressa a graça que a igreja recebeu? Não é porque a igreja recebeu recursos para contribuir. A graça foi contribuir. A graça não foi receber condição para contribuir. A graça foi poder participar. Versículo 4 diz assim: pedindo-nos, a igreja da Macedônia, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Não é que eles tinham, não é que sobrava, mas eles entendiam que participar do auxílio aos santos, de poder colaborar, de poder ofertar, de poder ceder, isso é graça. Esse é o privilégio, esta é a bênção. E nós vamos encontrar vários outros versículos, o apóstolo Paulo deixando isso bem claro, como por exemplo no versículo 7, ele diz assim: como porém em tudo vocês, coríntios, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, então vocês têm demonstrado graça, bênçãos na fé, na palavra, no saber, em todo cuidado, em nosso amor para conosco. Agora eu quero que vocês também abundem nessa graça, que é participar. Participar é privilégio, contribuir é privilégio. A graça não é receber, a graça é dar. Nós vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo reiterando as palavras de Jesus lá em Atos. Ele diz assim: recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Vocês estão falando de espiritualidade, vocês questionam a minha espiritualidade, eis aí uma maneira de demonstrar espiritualidade. Quando a mentalidade de vocês for transformada, de alguém que acha que graça é quando nós recebemos coisas, para terem agora uma mente transformada, graça é poderem participar. Eu vou adiantando e depois eu vou vindo dando um reforço. Segundo lugar, nessa arte da contribuição, nós aprendemos aí que nas dificuldades revelam-se grandes virtudes. No que se refere à contribuição, seja a contribuição dos seus dons, seja na contribuição do seu tempo, seja na contribuição dos seus recursos materiais, as dificuldades revelam grandes virtudes. É justamente na carência, é justamente nos desafios, é justamente em momentos difíceis que as virtudes são mais necessárias. Uma mentalidade transformada, uma mente cristã, quando vê um problema, vê uma oportunidade. Uma mente não transformada, uma mente não convertida, uma mente não cristã, ou simplesmente uma mente humana, uma mente natural, vê as dificuldades e encontram e reconhecem serem problemas. Quando vê em brechas, vê em buracos. Mas a mente de Cristo, as mentes transformadas, quando vê em brechas, vê em oportunidades. E não é possível falar sobre brecha sem nos lembrarmos do texto do profeta Ezequiel, que está lá no cativeiro, e lá do cativeiro babilônico ele tem visões do que está acontecendo em Jerusalém, com aquele restante do povo que ficou em Jerusalém, vivendo lá na penúria material, penúria espiritual. Uma brecha enorme, uma distância enorme entre aquelas pessoas e Deus. Havia muitas necessidades, havia necessidade do pão, mas sobretudo havia necessidade da palavra, havia necessidade de alguém que os aproximasse de Deus. E lá no profeta, Deus diz assim, eu vi uma brecha entre, o profeta diz, uma brecha entre Deus e os homens, uma grande brecha.
E aí na fala do Senhor, e eu procurei entre os homens alguém que tampasse a brecha entre o povo e mim, e ninguém encontrei. Havia uma brecha. A mente natural vê pessoas distantes do Senhor e só vê a brecha, só vê a lacuna, só vê o abismo, só vê a distância. Mas uma mente transformada, um coração transformado, alguém cuja espiritualidade é saudável, quando vê a brecha da distância de alguém em relação ao Senhor, se sente chamado, vê ali uma oportunidade de se colocar naquela brecha, de tapar aquele buraco, de suprir aquela falha, de suprir aquela carência. O texto diz para nós, que eu já li 2 vezes, vou ler mais uma, o verso 2, quando Paulo fala da igreja da Macedônia, ele diz: porque no meio de muita prova de tribulação, a igreja da Macedônia vivia muita prova de tribulação, eles tinham todas as justificativas para dizer: nós não podemos ajudar, nós não temos condições nem para nós mesmos, nós passamos desafios aqui enormes, passamos aqui muita prova de tribulação, mas justamente nessa muita prova de tribulação, eles manifestaram o que? Abundância de alegria. E o apóstolo Paulo aqui ainda é mais enfático: e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ah, meus irmãos, qualquer crente saudável já está nesses dias farto de ouvir reclamações sobre as limitações um do outro. Qualquer pastor sério nos nossos dias já está farto de ouvir reclamação de um crente reclamando do outro, parecendo criança, quando diz assim, eu ouvi isso, eu acho que quinta-feira uma criancinha chegou perto de mim, do Ronald, o Ronald não está aí, né? Falou assim: o fulano fez língua para mim. Tem crente fazendo assim um com o outro. Olha como é que falta amor aqui. Aqui as pessoas não se importam umas com as outras. Aqui as pessoas não visitam umas às outras. Eu não estou dizendo aqui exatamente, estou dizendo que é comum entre os crentes essas reclamações, enfatizar as brechas, as carências. Poxa, você percebeu em algum momento que as pessoas aqui não se importam muito umas com as outras? Percebi, eu vejo isso. Você percebeu que as pessoas aqui não demonstram muito amor umas pelas outras? Eu percebi que as pessoas não demonstram muito amor umas pelas outras. Eu percebo que as pessoas aqui são distantes umas pelas outras. Então, filho, você está encontrando um chamado, uma oportunidade, porque em meio às grandes dificuldades, Deus desperta para grandes virtudes. Onde falta amor, então é o lugar onde você está sendo chamado para levar amor. Onde falta perdão, você então está sendo chamada para poder exercitar o perdão. O verso 3, vamos ler juntos, se você tem aí o 3, por favor. Porque eles testemunham na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. E eu testemunho que essa igreja, pequenina igreja, que vocês desconsideram, eu testemunho que na medida de suas posses e até mesmo acima delas se mostraram voluntários. Nas dificuldades revelam-se grandes virtudes. Quanto mais desfavorável o contexto, mais oportuno e propício para que as virtudes sejam manifestas. Os problemas são um grande revés para o mundo, mas para os servos do Senhor, os problemas são, para o povo de Deus, grandes oportunidades. Se eu fosse o apóstolo Paulo, dialogando com a igreja aqui, eu faria a pergunta: vocês ainda querem falar sobre espiritualidade? Vocês ainda querem me avaliar no critério de vocês? Pois eu vou avaliar vocês no meu critério, no critério bíblico. Terceiro, na arte da contribuição, não é o que se é o que se é e não o que se tem. Na arte da contribuição não vale o que se levou,
Não importa o que você entregou, não importa a quantia no envelope, não importa o tempo que você dedicou, não importa as vezes que você estendeu a mão, não importa a quantidade de carona que você fez, não importa o que você faz, o que importa é quem você é. Nós vamos encontrar, por exemplo, aí no versículo 5, ele ainda falando sobre a igreja da Macedônia. Em momento algum ele está falando quantas moedas, quantos talentos ou quantos denários. Ele não fala o peso da prata, nem fala do ouro, ele não fala do dinheiro, ele não fala de cifras. Ele diz assim no verso 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Se você ler o que está registrado sobre a igreja de Filipos, em Atos e na própria carta, vocês vão perceber como esta igreja, meus irmãos, como esta igreja demonstrou ser uma igreja aprovada por Deus. Por exemplo, lá em Atos 18, quando o apóstolo Paulo sai da Macedônia, ele sai de Filipos, ele vai para Corinto, e ele não tem recursos, ele não tem uma ajuda missionária, ele não tem uma agência missionária que se associou com ele, então ele precisa fazer tendas, e ele vai pregando nas horas de folga. Mas daí a pouco ele recebe os seus companheiros que ele tinha deixado, que ele deixara lá na Macedônia. Silas tinha ficado lá. Então Silas chega com Timóteo, trazendo donativos, trazendo uma oferta que essa igreja pobre mandou para ele. E diz-nos o texto que com esses recursos que ele recebe, ele tem a chance então de se dedicar inteiramente à palavra. É a expressão que nós encontramos lá em Atos 18. Ele então agora, por causa dessa igrejinha pequenininha, dessa cidade insignificante, essa igreja que tem uma profunda pobreza, essa igreja que passa muita prova de tribulação, enviou sustento para o apóstolo Paulo poder dedicar-se inteiramente à palavra do Senhor. E não é só o dinheiro, que já foi muito importante. Eles enviaram um servo deles, alguém da igreja, para servir Paulo. Quando Paulo esteve preso, tinha alguém da igreja de Filipe perguntando: o senhor quer um copo d'água agora? Eu vou buscar para o senhor. O senhor está precisando de uma lamparina para escrever uma carta? Eu vou mandar para o senhor. Quando ele escreve a carta aos filipenses, ele agradece. Me fugiu o nome agora, é Onesíforo. Onesíforo foi alguém que a igreja enviou. Paulo, nós não temos mais condições, mas sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar um de nós para ficar aí, para te servir, para carregar sua mala. Não é o que a gente entrega, é quem nós somos. Tem um cântico, não é tão antigo assim, mas eu acho que já tem mais de 20 anos com certeza. É um cântico que é oportuno para ser cantado em momento de dedicação, de ofertório. E a letra do cântico diz mais ou menos assim: vem o Senhor. Como é que é o tom aí? É um ré médio? Qual que é o tom? Puxa aí para nós. Vem o Senhor, minha vida como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Continua o quê? Pois pra te adorar foi que eu nasci. Quando eu
relembro alguma letra de algum cântico, de algum hino aqui, eu chamo a nossa atenção para um risco que nós corremos, um risco condenável por Jesus Cristo, que é a hipocrisia. Eu não vou dizer que nós não devamos cantar mais esses cânticos, mas nós devemos refletir sobre ele, e em atitude de oração cantá-lo, rogando ao Senhor que sejamos autênticos quando o cantarmos, porque nós muitas vezes o fazemos da boca para fora, o fazemos sem refletir de maneira necessária, e cantamos coisas como essa sem sequer nos sentirmos desafiados. Como eu posso cantar? Vem o Senhor minha vida oferecer. Fala sério, meus irmãos, vamos falar sério, vamos falar com sinceridade aqui. Nós queremos enganar quem? O Espírito Santo do Senhor, com essas balelas. Venho minha vida oferecer, desde que seja do meu jeito, desde que seja como eu quero, senão eu vou fazer biquinho, eu vou sair pisando duro. Se não for do meu jeito, as coisas não serão boas. E ai de mim, e ai dessa igreja se eu sair daqui. Eu ouvi um presbítero falar isso uma vez, irmãos, na reunião do conselho. Não foi aqui, faz muito tempo isso. Ele até entregava uma contribuição relativamente muito boa, financeiramente falando. Ele teve a coragem de dizer isso no conselho: eu quero ver como é que vocês vão fazer se eu sair daqui. Ele já deixou ali uma deixa, porque na hora eu me lembrei do texto lá de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego responderam para Nabucodonosor: quanto a isto, ó rei. Eu disse: quanto a isto, ó presbítero, nós não precisamos te responder. Se Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, Ele nos livrará. Se Ele quiser fechar essa igreja, Ele vai fechar com a sua saída. Mas quem vai abrir, quem vai fechar, quem vai manter aberta, não é você, é Jesus Cristo. Ele que é o dono da igreja. Meus irmãos, não é o que nós entregamos. E olhe lá, que se ainda fôssemos avaliar pelo que entregamos, nós já estaríamos sendo reprovados. Porque muitos de nós mentimos quando entregamos um envelope ali. A gente escreve lá achando que vamos enganar os diáconos, que é o dízimo que nós entregamos. Aí você coloca R$50 como se fosse o dízimo. Você não ganha R$500. Isso é uma mentira. Coloque como oferta. Você está querendo enganar quem? O Espírito Santo não é enganado. Se nós fôssemos avaliar pelo que entregamos, pelo tempo que entregamos, pelos dons que entregamos, pelo serviço prestado, já não presta. Nós já não teremos vantagens nenhuma, porque todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Mas não é nem isso que o Senhor quer. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida. Na arte da contribuição, o que conta é a nossa integridade, inteiro do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. É a resposta de muitos servos do Senhor quando chamado por Ele. Eis-me aqui, Senhor. Não foi só Isaías que disse isso. Não foi só Samuel quando escutou o Senhor chamando ele: fala que o teu servo ouve. Todos nós devemos responder dessa forma, nos render diante do Senhor. É o que se é. O Senhor não nos quer compartilhado, irmãos. O Senhor não nos quer dividir com a nossa própria vontade enganosa. O Senhor não nos quer dividir com o nosso coração enganoso e corrupto. Ele não quer nos dividir com os nossos ídolos, com o apego ao dinheiro, com o interesse desenfreado pelas coisas desta vida. Ele não quer nos dividir com a ansiedade demasiada, com a preocupação abusiva. Vamos adiante. 4. Na arte da contribuição, nós aprendemos uma outra verdade, aqui no versículo 6. O bem é contagioso, irmãos. O bem é contagioso. O apóstolo Paulo está pegando uma igreja como exemplo, para que esse exemplo contagie outras. Um testemunho fiel é oportuno. Compartilhar das grandezas do Senhor são essenciais na nossa vida, porque as benesses do Senhor na vida de alguém, a bondade exercida na vida de alguém precisa ser compartilhada, porque é contagiante, meus irmãos, é contagiante. O salmista diz que precisa ensinar aos seus filhos
e que esses filhos precisam ensinar a outra geração, precisam ensinar e precisam compartilhar sobre a grandeza do Senhor, sobre o seu poder e as maravilhas que Ele fez. É preciso compartilhar, é preciso testemunhar. O verso 6 diz o seguinte para nós, vamos juntos, se você tem aí, se está com o texto aberto, versículo 6, verso 6, o que nos levou a atitude da pobre igreja de Filipos deve ser alastrado pela cristandade. Assim como já foi anunciado para vocês, assim como vocês já começaram a levantar essa oferta, complete isso. Assim também complete esta graça entre vós, aquilo que começou entre eles, que isso perpasse por vocês também. E quando nós vamos olhar o texto bíblico, os demais textos que falam sobre este assunto, nós vamos descobrir algumas coisas interessantes. Primeiro, a igreja da Judéia sofreu um grande impacto social. Aquela comunidade que compunha de 120 pessoas, de um dia para o outro passou para quase 3.000, alguns dias depois para 5.000, e a partir daí, Lucas em Atos diz que era uma multidão, e essas pessoas ficaram lá em Jerusalém, ficaram lá bebendo, aprendendo dos apóstolos, que se dedicavam inteiramente à palavra. Só no capítulo 8 que vai haver uma dispersão. Essa igreja sofreu um impacto muito grande, precisava de ajuda. E a outra coisa interessante é que muitas igrejas ajudaram. 5. Os versículos 7 e 8 ensinam uma coisa muito interessante para nós, na arte da contribuição. Comprova espiritualidade. Eu pensei até colocar de outra forma. Pode não comprovar. Pode demonstrar espiritualidade ou pode demonstrar não espiritualidade. Então, na contribuição, se demonstra espiritualidade ou se demonstra falta de espiritualidade. Então, aqui eu coloquei comprova espiritualidade. Comprova o nível de espiritualidade. Talvez seja a melhor explicação. Comprova o nível de espiritualidade. Quando nós vamos lidar com o contribuir, seja qualquer uma das coisas que eu mencionei antes, não é só questão de dinheiro, é dinheiro também, é questão de tempo, é questão de serviço, é questão da nossa dedicação, é questão da nossa voluntariedade, é questão do nosso zelo, é questão do nosso compromisso. Isso tudo, quando nós vamos exercitar, quando nós vamos dar alguma coisa, vai se comprovar o nível da minha espiritualidade. Versos 7 e 8 dizem o seguinte, o 7, como porém em tudo manifestais superabundância, vocês são ricos, abastados, cheios de dons, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. E o 8, vamos juntos? Não vos falo mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Se vocês se consideram espirituais, se vocês se demonstram espirituais na fé, no amor para comigo, se vocês se demonstram espirituais no cuidado, provem então. Vocês têm fé mesmo? Então prova a fé de vocês. Não é a primeira vez que a Bíblia ensina isso. Nós vamos encontrar em muitos lugares a fé sendo provada dessa forma. Malaquias diz isso, um texto que nós lemos na semana passada, se não me falha a memória.
O texto diz, mais ou menos assim, que o povo havia abandonado o Senhor como seus pais, e que eles deviam retornar. E o povo então faz uma pergunta: em que havemos de tornar? Nós nunca saímos daqui, estamos celebrando todas as festas, acabamos de celebrar a lua nova, estamos nos preparando para as próximas festas sagradas, nós não nos afastamos do templo momento algum, estamos lá todos os sábados, em que havemos de tornar? Aí o Senhor faz uma pergunta retórica, Ele não responde no que eles haveriam de retornar. Aí Deus pergunta assim: vocês haveriam de roubar a Deus? Pois vocês, a nação toda, estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar chuva de bênção sobre vós. Na contribuição, nós somos desafiados a comprovar nossa espiritualidade. Qual voz nós ouvimos? Qual voz nós atendemos? Eu já disse isso quase em todos os lugares que eu passei. Eu acredito que já devo ter passado, já ter dito isso aqui. Chega no momento de ofertório, a pessoa, eu já falei isso aqui, que eu acho até que eu brinquei com algum presbítero que estava aqui. Abre a carteira, o presbítero abre a carteira e ele deixa tudo organizadinho, né, presbítero Marcos? Tem ali as notas de 200 primeiro, depois tem as notas de 100. É assim ou não? Na minha carteira não. Não. Acho que não foi um presbítero daqui, não. Não era um presbítero, não era daqui, eu acho, né? Aí depois tem as notas de 50, as notas de 20, tudo organizadinha. Aí chega a hora do ofertório, ele abre a carteira, ele procura para ver se tem alguma nota de R$2 no meio de todas essas outras. Hoje eu não tenho. Talvez ele esteja confundindo um Senhor e a arte da contribuição com alguém que bateu na janela do vidro, no farol. Hoje não dá. Mas somos espirituais. Mas essa aqui é uma das maneiras de expressarmos nossa espiritualidade, nosso nível de espiritualidade. Quando somos acionados para servir, quando somos acionados para uma escala, quando precisam de nós para fechar uma porta, quando somos chamados para dar uma carona, quando somos chamados para varrer o salão social, quando somos chamados para poder pegar um copo caído no chão. Muitos de nós usam desculpa, mas nós temos zelador, nós pagamos alguém para fazer isso. Nós achamos muitas vezes que somos apenas criteriosos. Não, nós somos espiritualmente medíocres, porque achamos que estamos nesse lugar, nessa comunhão e nessa coletividade para sermos servidos. É por isso que nós pagamos as pessoas para fazerem. É por isso que em algumas igrejas todo o staff recebe, todo mundo que toca, todo mundo que canta, todo mundo recebe, porque assim alivia o resto. Você só vai lá para ser servido, você é um consumidor, e o dia que você não for atendido a contento, você procura outro lugar que te sirva de maneira melhor. 6. Hoje eu não estou esquecendo da ceia, não, irmãos. Mês passado eu esqueci, né? Nessa arte da contribuição, ações e não palavras. Quando fala de contribuição, não fala sobre intenção. Quando a Bíblia fala de contribuição, quando fala de servir, quando fala de se doar, não fala de argumento, não fala de narrativa, não fala de promessas, fala de práticas, de execuções, de ações. Basta de narrativas, basta de declarações vazias, basta de palavras soltas. O amor precisa tomar forma. O texto diz para nós aí no 7, que nós já lemos, e no 8 e no 11: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé
e na palavra, como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos fala de forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso coração. Então demonstra a sinceridade do coração de vocês. Prova a sinceridade do coração de vocês. Mas nós somos muito sinceros, nosso desejo é contribuir, nós nos sensibilizamos com os carentes que estão naquele lugar, nós nos sensibilizamos com os missionários, nós nos sensibilizamos com a palavra que precisa ser pregada. Prova a sinceridade de vocês. E no verso 11: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer. Vocês foram rápidos em dizer: nós queremos, nós vamos. E é sempre assim, irmãos. No primeiro ano do seminário, não perguntei para o Gabriel quantos alunos começaram na sua turma, primeiro ano? Só do noturno, né? Do diurno, você sabe ou não? Não é profecia, não é profecia, mas vai terminar menos de 10. Primeiro chamamento do coral tem 30, com o passar do tempo tem 18. É assim ou não é? Nós não perseveramos. Muitas vezes somos prontos em dizer: não, eu vou participar. Mas no final é uma minoria que das palavras passa para a ação. Então, voltando ao verso 11: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Vocês demonstraram prontidão no querer, agora vai para o efetuar também. A Bíblia diz para nós que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer falar sobre entrega? Converse com o Senhor. Quer falar sobre doação, sobre se entregar? Observe o exemplo do Senhor. Não ficou nas promessas, séculos e séculos de promessas, que no devido tempo se cumpriram. Esse mesmo apóstolo Paulo aos Efésios vai dizer que na plenitude dos tempos, naquele momento reservado para isso, aquelas profecias todas, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o Senhor prometeu que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, chegou o momento e se cumpriu. Hoje o irmão nos lembrou de uma das palavras do nosso Senhor Jesus ali na cruz, quando disse: está consumado, ou seja, está cumprido, a promessa foi realizada. E servos de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, demonstram-se seus seguidores quando vão contribuir, quando vão participar, quando vão estender as mãos. Nós participaremos daqui a alguns instantes, daqui 1h30 mais ou menos, da ceia do Senhor, da comunhão dos santos, aonde nós temos a obrigatoriedade de discernir o corpo, discernir as necessidades uns dos outros. Meus irmãos, se o Senhor nos der a chance de uma reflexão sincera, eu acredito que muitos de nós têm em algum momento a necessidade de pedir perdão para um outro irmão. Se nós formos bastante sinceros, se o Espírito Santo de fato nos der essa clareza, nós vamos pedir perdão ao Senhor, porque com alguma palavra, alguma fala, alguma postura, nós trouxemos alguma ruptura no corpo, nós enfraquecemos a fé de alguém, nós contribuímos para afastar alguém um pouquinho do Senhor. E quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo e condenação para si. Finalmente, irmãos, 7. O Senhor não precisa da nossa contribuição. Vou ser bem sincero, o Senhor não precisa de nada nosso, nada. Ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa. Ele não precisa de mim, de você, para nada na igreja, para nada na existência, para nada. Ele é autossuficiente, ele se basta.
Ele não está formando um povo porque Ele precisa de companhia. Ele não está nos inserindo na família da Trindade porque Ele quer ter muitos filhos. Ele não precisa de nós para nada. A escola dominical não precisa desse professor brilhante. Aquela igreja não precisa daquele pregador exímio. Nós lemos na história da igreja grandes homens do Senhor. Nós vamos lembrar do Boca de Ouro, famosíssimo lá no 3º século. Cadê o Boca de Ouro? Morreu. Nós vamos falar de um dos grandes vultos da história, Agostinho dos Pais da Igreja. Foi um guerreiro contundente para defender uma ortodoxia contra os pelagianos, contra Pelágio. E cadê Agostinho? Morreu. E assim nós vamos percorrer o período bíblico e toda a história da igreja. Nenhum deles fez falta. Nenhum deles fez falta. Nenhum de nós fará falta. Se o Senhor me tirar daqui a 1 segundo, meus irmãos, essa igreja vai continuar. Talvez até melhor do que agora. Se a nossa regente sair daqui, o Cicoral vai continuar. Se os nossos professores, de uma vez por todas, desistirem dessa igreja, a palavra vai continuar sendo ensinada na escola dominical. Essa igreja já passou uma época em que mais da metade saiu e a igreja aumentou. É o que testemunho para nós. Nenhum de nós faz falta. Nenhum de nós faz falta, nenhum de nós é insubstituível. Quando o Senhor fala de contribuição, é para o nosso privilégio. Quando Ele nos permite participar, Ele está sendo gracioso para conosco. Vou te chamar você para ser meu escravo, Paulo. Paulo, quando se apresenta, e na nossa tradução fala Paulo, servo de Jesus Cristo, a melhor tradução é Paulo, escravo de Jesus Cristo. E ele fala disso com gosto. Ele fala disso com gosto. Ser escravo de Cristo. Não tenho mais vontade própria. A minha vontade agora é daquele que me enviou. O apóstolo Paulo e muitos outros demonstram para nós que é um grande privilégio poder participar. E aqui no último ponto, para nós encerrarmos, visa a igualdade. Quando o Senhor determina que nós contribuamos, que nós colaboremos uns com os outros, que nós sustentemos uns aos outros, seja com as nossas orações, seja com os nossos conselhos, seja com os nossos dons dos mais variados, seja com a nossa contribuição financeira, com o nosso tempo, enfim, com tudo o que eu já disse aqui e muito mais. Não é para Ele, é porque visa um equilíbrio, visa uma igualdade no corpo. Olha aqui os últimos versículos, a partir do 13, vamos ler juntos e a gente já está encerrando mesmo. Porque para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. A falta da igreja da Judéia revela ao mesmo tempo a falta da igreja de Corinto. A necessidade financeira da igreja da Judéia, vou repetir, a necessidade financeira da igreja da Judéia revela a necessidade de contribuir da igreja de Corinto. A falta de um revela a falta do outro. Aquele que carece de oração revela uma necessidade, e aquele que foi dotado com o dom da oração desperta a sua necessidade de orar quando descobre que alguém precisa de oração. A sobra de nós, de alguns de nós, revela também a nossa necessidade. Se você recebeu algum dom, se você tem algum tempo, se você tem algum dinheiro, se você tem a sobra de alguma coisa,
se você tem alguma virtude, se você tem alguma vantagem, ao mesmo tempo que você descobrir essa vantagem, você tem que descobrir ao mesmo tempo uma necessidade. Eu tenho algum recurso financeiro e ao mesmo tempo tenho uma necessidade de compartilhar esse recurso financeiro. Eu tenho algum tempo, já descobri que eu tenho a necessidade de compartilhar algum tempo. Não dá para eu falar muito mais, meus irmãos, porque o tempo se esvaiu, eu nem percebi direito que já passou tanto tempo assim. Mas o fato é que nossa vida, nossa relação com o Senhor é muito mais do que cantarmos alguns hinos, do que lermos alguns textos, fazermos algumas orações de forma rotineira, impensada e irrefletida. Deus tem nos dado o privilégio aqui de nós aprendermos de fato como é que é esse negócio de porta estreita, como é que é esse negócio de caminho apertado, como é que é esse negócio de nova vida, de nova criatura, de novo nascimento, como é que é esse negócio de ter sido transferido lá do império das trevas e trazido para o reino do Filho do seu amor. Que negócio é esse de conversão? Que negócio é esse de transplantar coração? Que negócio é esse de ter um coração segundo o coração do Senhor? Que história é essa de ter uma mente transformada, de ter a mente de Cristo? Que isso se evidencie nos nossos casamentos, na criação dos nossos filhos, na nossa vida diária, e que o Senhor nos dê porção aumentada do seu Espírito, que levante entre nós uma geração de guerreiros da fé, de homens e mulheres corajosos que querem morrer para si mesmo e viver tão somente para a glória de Deus. Que o Senhor levante aqui uma geração de generosos, de gente generosa, de gente serva, de gente dedicada, de gente que ama e que comprova que ama, de gente que trata e gente que cumpre, de gente que se compromete e gente que executa, gente que louva com seus lábios e que louva também com a sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Deus Santo, Eterno, Majestoso, exaltado seja o Teu nome. Como carecemos, ó Deus, de ser alimentados pelo Senhor. Somos bombardeados constantemente, Senhor, com tantos princípios e valores que deturpam, ó Deus, a Tua palavra. Quantas vozes, ó Deus, que sussurram em nossos ouvidos, algumas até gritam nos nossos ouvidos, apontando direções, mostrando portas, alternativas. Nós te somos agradecidos porque tem nos permitido ouvir a voz, a única voz que devemos ouvir, a voz de Jesus Cristo. Somos suas ovelhas, somos ovelhas do seu pastoreio, somos o povo de sua propriedade exclusiva. E como lemos hoje na liturgia, assim como os olhos dos servos estão postos nas mãos dos seus senhores, assim como os olhos das servas estão postos nas mãos das suas senhoras, nossos olhos estão postos no Senhor, ó Pai. Carecemos de ouvir a Tua voz, de sermos alimentados pelo Senhor. Ministraremos agora a ceia do Senhor e reconhecemos que Jesus está aqui entre nós, ministrando, alimentando, instruindo-nos espiritualmente com a sua presença graciosa. Nós nos relembramos de seu sacrifício vicário naquela cruz, expressão de serviço, de doação, de entrega, de generosidade plena. Ajude-nos a seguir seus passos, a sermos seus seguidores íntegros. Toma a nossa vida e o nosso coração. Queremos viver conforme a Tua vontade e não conforme a nossa vontade. Nós consagramos estes elementos, separamos do uso comum para o uso da ceia do Senhor, relembrando a promessa de que Jesus voltará em breve para tomar um novo cálice conosco na Tua presença. E é no nome dele que nós oramos. Amém.